Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Como foi o dia hoje? Bom. Tudo bem, tranquilo? Tudo bem. Qual tempo foi falado ontem? Marca das emoções. Emoções. Não. Educação. Muito bem, educação. E hoje, qual que é a nossa proposta hoje? Eu falei ontem. Jesus e começa com a letra L. Todo mundo gosta de ser Livre, liberdade. muito bem. Jesus é a marca da liberdade. Hoje é o nosso tema de hoje. E aí, agora eu quero perguntar para vocês. É possível hoje a gente viver nesse mundo e ter uma liberdade? O que vocês acham? Mais ou menos. É possível? Entre aspas. É possível a gente viver nesse mundo e ser livre? A gente caminhar tranquilo? Vamos discutir isso hoje. Nós vamos entender um pouquinho o que a Bíblia e o que Jesus nos ensina sobre isso. O fato, quando falo de liberdade, é como uma criança. Mas vamos imaginar uma criança. E ali essa criança, ela tem um pássaro dentro de uma gaiola. E agora, essa criança, ela insiste com o pai, para que o pai compre aquela ave e depois a liberte ela do cativeiro. Deu para imaginar, né? Uma ave dentro do viveiro ou de uma gaiola. E aí a criança insiste com o pai, compra essa ave e solta para que ela tenha liberdade. Aí o pai compra, juntamente com o filho, e aí então tem uma questão. Aquela ave, ela aprendeu a viver dentro daquela gaiola. Ela nunca foi solta. Aí você já começa a detectar a questão da liberdade. E aí, aquela ave, acontece algo com ela. Ela é solta na natureza, só que ela morre. E aí, a criança então fica pensando o seguinte: por que eu fiz o meu pai comprar a ave que estava presa na gaiola ou no viveiro, e agora ela é solta na natureza, mas ela não sabe aproveitar a liberdade dela? O que essa experiência faz lembrar para nós? É muito simples. Essa história nos lembra a importância de entender bem a liberdade. Liberdade é algo que todos precisam. Muitos desejam, poucos usufruem, mas apenas alguns a entendam. Mas afinal, como entender corretamente essa preciosidade que Deus dá para nós? Há muitas passagens na Bíblia que falam sobre liberdade. E eu quero compartilhar com vocês Gálatas capítulo 5, versos 13 até o verso 26. A gente vai ficar só nesse livro hoje, tá? Gálatas 5, versículo 13 até o verso 26. Todos esses sermões dessa semana, nós estamos gravando e postando no canal. Aqueles que quiserem desejar se inscrever no meu canal, acesse lá depois, canal Voz Ativa. O irmão vai colocar no grupo da igreja depois, vocês podem acessar lá e assim compartilhar e se inscrever, tá bom? Gálatas capítulo 5, versículo 13 até o verso 26. São aí aproximadamente 13 versos, vamos ler, tá bom? O livro de Gálatas ele é interessante, porque ele traz muitas curiosidades, muitas dúvidas, e muitas vezes também o livro de Gálatas acaba trazendo alguns porquês, tá? Gálatas capítulo 5, verso 13 até o verso 26. Todos achou? Quem não achou, diz misericórdia aí. Então vocês estão atentos. Então vamos lá. Vamos fazer uma oração para a gente começar a leitura? Oremos. Bom Deus que estás nos céus, louvado e exaltado seja o teu santo nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade aqui concedida esta noite. O privilégio e a bênção de mais uma vez poder abrir a tua palavra e meditar e estudá-la esta noite. Abençoe a cada um aqui presente, a cada família representada. Que o teu santo e bom Espírito
atua na mente e no coração de cada um de nós. Perdoa, restaura, nos dê a tua paz, a tua bênção e o teu perdão. A igreja diz? Amém. Muito bem. Versículo 13 de Gálatas 5 começa assim: porque vós, irmãos, fostes chamados o quê? A liberdade. Porém não useis da liberdade para dar o quê? Ocasião à carne. Sede antes servo um dos outros pelo amor. Verso 14. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber: amarás quem? Ao teu próximo como? Verso 15. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Aqui não está falando de morder não, tá, gente? No sentido de brigar, causar confusão, assim por diante. Verso 16. Digo, porém, andai o quê? No Espírito, e jamais satisfazeis a concupiscência da carne. Verso 17. Porque a carne milita contra o... e o Espírito contra o quê? A carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18. Mas se sois guiados pelo Espírito Santo, não estáis sobre a lei. Verso 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Quais são elas, igreja? Me ajuda aí. O que mais? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, invejas, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito dos quais o que vos declaro, como já outrora, ou seja, em outro tempo, nem em outra época, vos preveni que não herdarão o quê? O reino de Deus. O que mais? Os que tais praticam tais coisas, correto? Agora, quais são os frutos do Espírito Santo? Lê para mim o verso 22, alguém em voz alta aí. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Percebe? Então, esses são os frutos do Espírito Santo. Agora vamos ao verso 24. E os que são de Jesus, o quê? Já crucificaram o quê? O que mais? Com as suas e... Verso 25. Vamos lá, verso 25, igreja, ajuda aí. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E verso 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos Deu para entender? Então, liberdade, ela tem um limite. Mas só que também ninguém pode ficar restrito. De acordo com o artigo 5º, inciso, todo brasileiro tem a liberdade de ir e vir. Liberdade à saúde, educação, segurança, transporte público. Liberdade até na Constituição religiosa também tem liberdade de credo religioso em todos os aspectos. Isso é a Carta Magna assegurada para todo brasileiro, para todas as pessoas do mundo inteiro. Só que tem sido atropelado em alguns países ou no mundo afora. Tá bom? Então vamos entender um pouco mais sobre isso daqui. O texto que lemos hoje da carta, ela foi escrita por Paulo no ano 44, 48 a 52 depois de Cristo, na província romana de Galácia. E ali abrangia a região de Apsídia, Isáuria, parte de Laqueônia, Panfilha, Pantagônia, Frígia Oriental e o ponto de Polemiano e Armênia Menor. A Galácia era conhecida como a Ásia Central Menor, situada hoje na região da Turquia. A economia da região era basicamente rural, sustentada pela pecuária, pequenos rebanhos, produção de lã, cultivo de uva e de cereais. Então a igreja naquele momento, ela se encontrava sob as pressões internas e externas. Pergunto hoje, qual pressão que você tem enfrentado hoje? Tá bom para pensar hoje? Ou quais as pressões que você enfrenta? Aonde? Qual seria a primeira pressão hoje? Na faculdade, escola, comunidade, trabalho, família, igreja, sociedade. Pressões das mais variadas. Se eu perguntar aqui para você, qual que é o seu nome?
Hã? Vitória, você está fazendo que série? Oitavo. 8º ano. Você, como jovem cristã, você não sofre algumas pressões em alguns momentos lá na escola? Dê algum exemplo de alguma pressão que você já viu lá na escola. Por você ser cristã. A pessoa, quando estou falando sobre a minha religião, a pessoa começa a falar ao contrário, que tal coisa está errada, tal coisa é outra coisa, provando que a ciência É a maior do que a Bíblia, né? Ou seja, a Vitória está dizendo aqui que ela pode estar falando alguma coisa na escola sobre Deus, e aí alguém da escola fala que é ao contrário. Isso de fato é uma pressão. Para vocês mais experientes aqui, qual a pressão que vocês hoje têm sofrido ou já sofreram na vida de vocês no dia a dia? Trabalho, né? Trabalho. Por causa de quê? Da minha religião. Por causa da religião Eu aprendi a trabalhar de forma para mim mesma. Para não ter que procurar trabalho assim. Ou seja, a questão do sábado, correto? O que mais? Qual a pressão mais que você já sofreu ou tem sofrido hoje no dia a dia? É os amigos, né? A gente antigamente bebia. E hoje não bebe mais? Churrasco de amigos, aí eles, não, pode tomar um pouquinho que. Não tem problema, né? Não. Mas é aquela expressão de. A gente encerrou por ali, aí eles ficam com pressão, não pode beber mais não, só não pode embriagar, mas pode beber, mas não. Vamos beber socialmente. Socialmente, né? Tudo numa boa, né? Tudo numa boa e tá tudo certo. Quem mais, gente? Que tipo de pressão mais vocês têm sofrido? Fala, Bela. Na faculdade, a questão do sábado, mas na sexta-feira do pôr do sol, de não poder assistir a aula à noite. E para recompor essas aulas é complexo, né? Eu tive que aumentar no tempo editado. Não é fácil, não. Que mais? Eu também já passei por pressão no trabalho por ser cristão. Você é cristão, né? Cristão. Pois bem, quando eu estava fazendo a faculdade de História, eu me lembro que no começo eu peguei muitos colegas que têm outro pensamento, outra ideologia, que eu não vou entrar em detalhe aqui, mas está aqui o nosso irmão, ele vai entender o que eu quero dizer. Mas eles falaram o seguinte: eu fiquei sabendo que você é adventista, você está fazendo teologia, isso, aquilo, outro, e não sei o que lá mais, então nós temos um pensamento assim, com essa ideologia assim, assado, do outro lado, e aí você tem que vir para o nosso lado. Eu falei: olha, é o seguinte, eu estou aqui para aprender na matéria de história, eu não quero saber se é esquerda, se é direita, eu quero aprender na matéria de história, e eu tenho um caminho que eu sigo Deus. Se vocês querem essa ideologia para vocês, sejam felizes, vão a fundo, mas eu estou fora. Ou seja, basicamente, cortei o mal pela raiz. No final do curso, todo mundo acabou ficando amigo um do outro, respeitando um limite um do outro. Então, liberdade tem isso também. Durante a pandemia, eu sofri pressão também de alguns com relação a remédio, porque muitos tomaram, eu não tomei. Eu não vou, é uma opção minha, é uma escolha, é uma decisão minha. Compreende? Quem tomou, nada contra, mas é uma decisão minha. São pessoas que tiveram também. Mas muitos foram obrigados, porque senão ia acontecer isso, acontecer aquilo outro, e no final dos ovos tudo terminou normal. É órgão público que você é obrigado a tomar. Entendeu? Não, eu tive só Na prefeitura, por exemplo, tem que tomar, é obrigado se você não tomar. Pois é, Também. então são pressões, entendeu? Assim, né? São Obrigado a pressões, tomar. aí é uma escolha. Bom, agora imagina o seguinte, com relação à liberdade que Cristo fala para nós. Primeiro, observando o texto que nós lemos agora, temos que tirar 3 verdades importantes. O que é liberdade, como viver em liberdade e os efeitos da liberdade. Primeiro, porque vocês foram chamados à liberdade, não para usar a liberdade para a ocasião da carne, mas pelo contrário, para ser servos um dos outros, pelo amor, porque toda lei se cumpre em um só preceito: ame a Deus e ame ao seu próximo. Como que isso pode ser aplicado hoje na nossa vida? Me ajudem aí. Como que esse amar a Deus e amar o próximo pode implicar em nossa liberdade, e isso pode ser uma maneira prática, simples hoje na nossa vida? Como você pode demonstrar isso? Bom, amar a Deus através da obediência e amar o próximo, fazer o bem sem olhar a quem. Muito bem. Quer falar uma coisa? Bom,
A primeira grande verdade sobre esse texto é que a liberdade que Paulo apresenta aqui coloca na seção anterior. Lembra que Jesus chamou aqueles para que nele crê e viver em liberdade. Mas que liberdade cristã é essa? Como entender esse conceito incompreendido já na época do apóstolo Paulo? Tendo se tornado um fiel seguidor de Jesus, Paulo tinha em mente uma noção da liberdade ensinada por Jesus e os demais apóstolos e a igreja primitiva. Na mesma seção que lemos, esboça as 3 maneiras que definem a liberdade como cristã. Agora, se Deus é fiel com a gente e a gente sendo infiel para com Ele, vocês acham que Deus continuará sendo fiel para com a gente? Abra suas Bíblias em 2 Timóteo 2,13. Me acompanhe nesse texto aí. 2 Timóteo 2, verso 13. Quem contou, leia por gentileza aí. Segunda carta de Timóteo, capítulo 2, verso 13. Se fomos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Percebeu, igreja? Se nós formos infiéis, Deus sempre será fiel para com a gente. Agora eu pergunto, isso implica, Marli, a liberdade para a gente? Sim ou não? Depende. Se você vai seguir a Deus, a sua liberdade fica restrita, porque o mundo é inimigo de Deus. Né? E as coisas do mundo vai te cutucar. Para que você não siga Jesus. É como lembrar daquele texto bíblico, né? Todas as coisas me são Lícito. mas nem todas as coisas me convêm. Por exemplo, a gente pode ir na porta do bar? O que vocês acham? Se você tiver um amigo ali que já foi cristão, você passa ali, você pode parar ali para você estar com ele? Pode. Mas você não vai fazer o que ele faz. Entendeu? Se você está passando a porta de uma casa de som, que hoje para alguns é pancadão, para outros pode ser um forró, etc. Está lá um amigo seu, que já foi cristão, e você passa ali e está lá, se requebrando lá e tal. Você pode estar com ele ali, conversando com ele na porta ali? Pode. A gente não deve fazer acepção de pessoas. Claro, você não vai entrar lá. Agora, pasmem o que eu vou contar até para vocês. Há um tempo atrás, um pastor quase perdeu a credencial, porque ele entrava na casa de prostituição. E muitos achavam que ele ia lá para sair do culto para usufruir lá. Mas ele estava indo lá dentro para buscar a filha dele. Depois que comprovou, aí eles ficavam em paz. A maneira como o ser humano julga um ao outro. Claro, perigoso, mas ele estava buscando a filha dele, estava lá dentro. Estava indo com propósito. Não estou falando que agora você vai sair por aí evangelizando lugares onde que tem pessoas preparadas para ir. Então, por exemplo, Deus tem pessoas preparadas para ir em cadeias, para ir em FEBEM, cadeia feminina, masculina. Deus tem pessoas preparadas para isso. Qualquer nós podemos ir. Mas Deus tem pessoas muito mais preparadas, qualificadas para lá. E assim Deus conduz a nós em qualquer ambiente para falar da liberdade, da marca de Jesus como liberdade. Por quê? Estar em Jesus é liberdade. Quer ver uma coisa? Abra a Bíblia de vocês em João capítulo 8. João capítulo 8. Por que estar em Jesus é liberdade? João capítulo 8 para o Evangelho. João 8. O verso aqui é o verso 36. João 8, verso 36. Olha o que diz aí. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. Verso 32 do mesmo capítulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecendo a Jesus, praticando todos os ensinos de Jesus, é uma marca que fica em mim e fica sobre você. E aí a gente vai ter o quê? Liberdade. E aí, mesmo que a gente for infiel, Deus é fiel para conosco. Agora, quando a gente compreende isso,
A gente entende que a liberdade, andar no Espírito, não é você ser uma pessoa radical, ser uma pessoa farisaica. Radical é aquela pessoa que é extremista, tá? O radical, o farisaica, aquela pessoa que é uma coisa aqui e perde outra pessoa é outra coisa. Não. Como a Vera leu. Equilíbrio. Quais são os frutos do Espírito Santo? É amor, paz, longanimidade, benignidade, paciência e domínio próprio. É isso que Deus quer para a nossa vida. E as pessoas tendem a ser uma coisa. Dentro da casa uma coisa, diante do público é uma coisa, e quando está fora do público cristão por aí sozinho, é outra coisa. Nós devemos ser cristãos equilibrados. Eu, por exemplo, estou falando isso para vocês porque já encontrei um amigo que já foi membro da igreja adventista do sétimo dia, e de vez em quando eu encontrei no bar, tomando umas. Passo lá, troco ideia com ele, converso. A última vez que eu vi, falei, Daniel, toma água aí. Aí falamos ali, conversando um bom tempo. Falei, rapaz, você precisa de ir na igreja novamente lá, tal, vai lá. Pode achar, pode achar que eu vou lá. Eu não desfaço dele. Como já encontrei outro jovem também, que já foi membro da igreja, uma vez estava tomando cerveja, ficou todo vergonhoso comigo. Falei, amigo, fica em paz. Não estou aqui para julgar ninguém. Eu sou pecador como você. Eu não estou aqui em posição melhor do que vocês. Nem vocês nem a mim. Todos nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Jesus. Então, liberdade está em Jesus, eu posso tudo. Mas nem tudo me convém. Compreende? Então você pode ir para qualquer país, você pode ir para qualquer cidade, qualquer lugar, mas você tem que ter o quê? O seu limite. Por exemplo, uma vez eu estava num casamento e parte do pessoal era cristão e a maioria não era. A maioria tomou todas lá, mas todos respeitaram, tomaram suas cervejinhas lá, seus vinhos lá, ficaram no cantinho e tomando refrigerante e suco numa boa. Trocando ideia com todo mundo, se misturando. Depois aí eles colocaram música no ambiente deles, música clássica. Depois colocaram música sertaneja lá, não teve nada de música de funk. Aí depois eu falei, gente, eu tenho que ir embora porque eu tenho outros compromissos. Mas foi uma festa muito bacana, bem familiar, tranquila. Então a gente tem que saber, tem gente cristã que não se mistura. Quando chega a época de final de ano que os parentes não são cristãos, não vou porque minha família não é. Gente, não é assim. A gente tem que ter equilíbrio. Se você quer ganhar o seu parente, seja como Jesus. Jesus usava o que? De sabedoria, se misturava com as pessoas, ganhava confiança. E mostrava assim, o meu reino não é aqui, mas o reino dos céus. Então, liberdade, ela tem um certo limite. Você tem um certo degrau onde você pode ir e onde você não pode ir. Então, cada um de vocês aqui, começando pela Vitória, pelos demais aqui, pela Ana e os demais, todo mundo sabe aonde pode ir e não pode ir. É simples assim. Por exemplo, quantos aqui acham que colocar o dedo na geladeira pode gelar? Quantos acham? Que você colocar o dedo dentro da geladeira pode gelar? O dedo. Quantos acham? Dentro Muito bem. sim. Agora, quantos acham que colocar o dedo lá na boquilha do fogão vai queimar? Compreende? Então, todo mundo sabe o que é quente e o que é gelado. Então, ou seja, você entende que é o caminho estreito e o caminho largo. Até a Ana aqui, que talvez tenha o quê? Você tem 10 anos, mais ou menos? Não, você tem quantos? 11, né? E você? 9. Você sabe o que é, por exemplo, você sabe que, um exemplo, você está lá na escola, chega alguém com a idade de 20, 30 anos, convidar você para ir em lugar, você vai com ele? Por que você não vai? Porque você não conhece, não é verdade? Sua mãe já ensinou para você que pessoas estranhas você não deve deixar tocar em você, você não deve acompanhar. Toma aqui uma bala, um chiclete, um bombom, você não vai. Quando eu tinha 9 anos de idade, eu me lembro disso como se fosse hoje. Eu frequentava uma outra denominação sem ser adventista. E aí eu me lembro que um senhor terminou o culto num domingo pela manhã, na rua movimentada lá em Belo Horizonte. E aí eu andando pela rua, passa um camarada de bicicleta e fala assim, aí menino, sobe aí. Olhei para ele assim, falei, primeiro que eu não te conheço, segundo que eu gosto
de mulher. E aí peguei e saí fora dele, ou seja, não entrei na garupa dele e ele seguiu o caminho dele. Mas hoje eu vejo muitos jovens da idade da Vitória, ou da idade dela, ou mais idade, chega olha aqui um bombom, olha esse, aquilo outro, e vai. E acontece casos por aí que vocês estão cansados de ouvir por aí. Então a gente tem que precaver. Até pessoas adultas, quando chegam pedindo informação, chegam, cara, sabe um tal negócio assim, e a pessoa para, e aí você pode entrar dentro do carro e a pessoa arrastar você. Até você tem que ficar antenado. Isso é depois de adulto, tá? Eu, um amigo meu trabalhando com venda de livros, na cidade de Pato de Minas, acho que foi Ipatinga, em Minas Gerais. Parou um carro perto de nós, uma mulher. Vocês não querem a carro não? Olhei para o Adriano e Adriano, ó. Olhou para minha cara, não, hoje não. E a mulher foi embora. Ou seja, nós estávamos antenados. Você nunca sabe quem a pessoa vai vir do seu lado. Quando vem alguém que para o carro aqui, ele está sozinho, ele pergunta para você, você sabe que fica tal lugar? Você tem que ficar atento. Hoje em dia são coisas, então liberdade tem limite. Então Deus vai orientando a gente a como tomar cuidado com isso. Então estar em Jesus é o que? É liberdade. Liberdade de você escolher o caminho estreito e escolher o caminho largo, que não é bom, mas o caminho estreito que é Jesus, que leva para o reino dos céus. Agora, eu pergunto para vocês, me ajudem aí. Como é viver em liberdade? Quer que o irmão fale um pouquinho aí? Como é viver em liberdade? Em poucas palavras. Bom, liberdade é para nós aqui, né, nessa terra, são apenas alguns momentos que nós temos de fazer nossas escolhas, né? Enquanto nós fazemos escolhas corretas, nós temos uma certa liberdade. Quando nós enveredamos por outra vereda, acabamos sendo cerceados da nossa liberdade, né? Então a liberdade, ela nesse mundo aqui, ainda ela é limitada. Completando. Pode falar. Deus, ele não deu livre-arbítrio. Nós temos a liberdade de escolha. Então, quem não tem a liberdade de escolha, que é prisioneiro, é quem não segue as coisas de Deus. Porque quem segue as coisas de Deus tem a liberdade de escolher. Só que Deus deu liberdade de escolha para todo mundo. Então você pode escolher ser um cristão ou não ser, acreditar na Bíblia ou não acreditar, ter tal religião ou outra religião. Nós temos o livre-arbítrio. Só que tem uma igreja verdadeira, tem um caminho certo, tem a Bíblia, que é a verdadeira igreja, segue a Bíblia, né? E se nós escolhermos a coisa certa, nós sairemos felizes no final e sairemos do engano. Na verdade, faltou um verso comigo, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Então, a verdade é a liberdade, né? Muitas pessoas vão pelo caminho do engano, né? Acham que todos os caminhos levam a Roma, né? E acham que Deus é um só, né? Por que tem tantas religiões se Deus é um só? Porque, na verdade, as pessoas interpretam a Bíblia da maneira que elas querem, seja conveniente para elas, né? A palavra de Deus sempre ela vai de encontro, vai na contramão do mundo, né? Então as pessoas não querem seguir. É porque elas não querem pagar o preço, né? De ter a liberdade, né? E aí muitas pessoas se amarram com coisas. E aqui diz um texto assim, ó. Este é o Senhor, é o Espírito. Onde o Espírito do Senhor está, aí há o quê? A liberdade. Como a Marli e o nosso irmão Paulo falou. Se a gente estiver conectado a Jesus, guiado pelo Espírito Santo, aí nós vamos ter o quê? Sabedoria e maturidade, e vamos ter equilíbrio para ter liberdade com tranquilidade de seguir o caminho que é Jesus Cristo. E assim a gente vai se preparando cada dia para o reino celestial de Jesus, e nunca mais teremos dor, sofrimento e morte, porque seremos conduzidos por Jesus. E assim entendemos claramente que andar com Jesus é muito melhor do que as escolhas que as pessoas fazem. Eu conheço pessoas aí que era do caminho de Deus e escolheu um outro caminho, e hoje a pessoa tem consequências muito grandes. Sequelas, sequências de coisas que não precisava ter, mas fez uma escolha. E aqui diz assim, ó: os que são de Jesus crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos, e vai viver no Espírito e andar no Espírito, e um dia vai herdar o quê?
O reino do céu, que é onde Cristo quer que a gente mora com Ele para sempre. Aí nós vamos ser libertos do pecado, libertos da condenação da lei, ou seja, não que a lei salva, tá? A lei ela mostra o pecado e direciona a Jesus que salva. E vamos ser libertos do castigo eterno, que o castigo será para aqueles que rejeitam a Deus e a sua verdade. Ao recordar as obras da carne, Paulo menciona que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É uma implicação disso que deixa se guiar pelo Espírito Santo e viver a sua liberdade em Jesus. E agora experimenta o fruto do Espírito para ter uma vida eterna com Jesus. Caso contrário, não quiser, vai receber o castigo eterno. O mundo vem conhecendo essa liberdade por meio dos fiéis servos do Senhor. Ao longo desse mundo, a gente vê pessoas fiéis a Deus. Como o irmão Carlos estava contando a história dele, embora sendo cristão, mas a verdade foi ampliada para ele. Hoje ele está no nosso meio. Quando eu frequentava a igreja Forte, que é uma igreja estilo mundial, que é aqui em São Paulo, mas lá em Belo Horizonte o nome dela é Igreja Forte, do missionário Adelino de Carvalho. Então, quando eu conheci a Deus, foi por essa igreja. Depois, uma senhora já falecida, irmã Ana Inês, que me apresentou a verdade do sábado de Cristo Jesus para minha mãe e para o meu padrasto. Aí a gente, então, nos tornamos, a verdade foi ampliada para nós. Aí eu fui batizado em 88, depois minha mãe e meu padrasto foram batizados em 94, depois ambos morreram na fé, e a gente até hoje vem caminhando nessa caminhada da fé. A gente compreende que é essa verdade que Deus tem mostrado para a gente. Agora, eu não deixei de fazer as coisas que faço por aí. Claro, não fazendo coisa errônea, né? Bebendo, fumando, não é isso. Mas, indo a lugares, conhecendo pessoas, convivendo com pessoas, cristãs ou não cristãs, e ali, sendo amigo de todos, respeitando a todos, mas procurando mostrar Jesus para ele ou para ela. E assim, a gente vai caminhando cada vez mais e entendendo que essa liberdade é o que possibilitou as nações, as suas conquistas, Jesus os apóstolos, para beneficiar nós hoje, lá atrás para nós hoje. Agora veja comigo aqui, ó, a liberdade civis, liberdade de pensamento, conhecimento, expressão, comunicação, locomoção, convívio pacífico, trabalho, propriedade, assistência e educação. Agora veja a declaração aqui, ó. Formulação do documento da liberdade como Carta Magna de 1215, Declaração Americana da Independência de 1776, assim como a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU em 1948 e a Convenção Americana dos Direitos Humanos em 1969. Campanha de abolição da escravidão, discriminação racial, como foram feitas por meio de líderes cristãos, a promoção de assim chamado Estatuto de Cidadania, destinada à valorização, proteção de públicos específicos, como portadores de necessidades especiais, crianças e adolescentes, idosos e refugiados. A liberdade política, como direito ao voto, representatividade, manifestação popular, alternação do poder, a liberdade religiosa associada à reunião, consciência, culto e crença. Todas essas iniciativas, historicamente, tiveram origem com pessoas cristãs, que foram iniciadas e promovidas a partir de países cristãos e dali disseminados para o mundo. Embora possam ter sido objetivo de distorções pontuais como hoje tem, mas permanece como legado ao cristão da liberdade a toda a humanidade. Isso aqui é um artigo que eu li para vocês entenderem o que Deus quer de nós como igreja. Mas agora, veja bem, ao voltar para a história do início, assim como aquele pássaro, precisamos ser libertos e precisamos também aprender a viver em liberdade. Para isso, Jesus veio, para que a gente tenha esperança de um resgate, para que a gente tenha um exemplo de vida, para que a gente possa ter a certeza da vida eterna,
para que tenhamos um intercessor, para que tenhamos nova vida transformada por Jesus e, por fim, um novo céu e uma nova terra. E aí sim, nós vamos poder vivermos para sempre com Jesus. Aquele que aguarda a vinda do Senhor, Deus promete redenção de um corpo novo, novamente, nova personalidade, nunca mais dor, nunca mais morte, nunca mais sofrimento. Glória a Deus por isso. Eu quero terminar lendo com você. Alguém lê para mim Apocalipse capítulo 21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Alguém lê para nós aí, por gentileza. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amém? Então, em breve, nós teremos um novo céu, uma nova terra. Tudo que é mal vai passar. Aí sim, nós vamos poder viver em liberdade para todo sempre. Mas vocês perceberam que hoje, mesmo com todos esses direitos que nós falamos aqui, ainda parece que tem restrições? Vocês perceberam que o mundo vive sob um jugo romano? O calendário é romano. Ainda as leis, nem tudo que se fala a gente não pode fazer. Nem tudo você pode expressar pelas redes sociais. Compreende? Tem limite, ó. Você pode entrar aqui, pode entrar ali, não é assim? Ainda, por mais que tenha liberdade, nós somos restritos a algumas coisas. Ou quase tudo. Mas em breve, quando Jesus voltar, aí nós seremos libertos de tudo. Ninguém mais vai precisar de ficar usando óculos. A pele não vai ficar mais enrugando. Não vai ter que mais ficar esticando o cabelo. Não vai ter que mais usando um monte de coisa para tentar ficar mais jovem, né? Podemos dizer assim, ninguém vai ser mais careca. Ninguém vai ser mais alto, nem gordo, nem magro, nem baixo. Enfim, ninguém vai envelhecer. Todo mundo vai ser jovem para sempre. Quantos querem isso para a sua vida? Eu desejo. Vamos cantar a música A Experiência de Jesus? E depois vamos orar sem falar, velho. Eu queria compartilhar rapidinho um testemunho com você. Fala. Onde eu trabalho, eu tenho o privilégio de guardar o sábado. Lá é um restaurante italiano, todos trabalham o sábado, exceto eu. Mas hoje de manhã teve uma reunião do qual foi estabelecido que na sexta-feira agora eles vão fazer um happy hour que vai até às 11 horas da noite. Certo. E o dono vai pagar o Uber para todo mundo ir embora. Eu fiquei em espírito de oração o dia todo para esperar um momento oportuno para poder conversar com os donos. E o momento aconteceu, agora no término do trabalho. Eu fui a eles e falei, olha, não sei se você sabe, mas agora no sábado inclui a sexta-feira a partir do pôr do sol. Eu não posso ficar com vocês até as 11 horas da noite. Aí ele pegou, agora assim pensou, eu pensei assim, agora é minha vez, vocês não devem bater. Mas como eu orei o dia todo a eles para não ficar em paz. Eu conheço a sua religião superficialmente, sei que você é estudada a partir do pôr do sol. Você é a única que vai ser liberada a partir das 4 horas da tarde. Amém. 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 Foi mais uma vitória. Isso significa um respeito da parte dele também, né? Além da mão de Deus, um respeito, que isso é importante, porque isso demonstra o seguinte, a maneira que convive, do seu convívio lá dentro com todos. Então tudo isso colabora também. Então, O testemunho e a fidelidade a Deus, né? também. O testemunho fala muito. Então que Mas a Deus... fidelidade Então que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Eu sei que cada um de vocês no coração tem um pedido de oração. Talvez a Vitória tenha por ela, pela família. Cada um de vocês tem aqui um pedido no coração. Então a gente vai cantar assim já já. Depois a gente vai orar e depois nós vamos aqui bater papo aqui, né? Tomar alguma coisa, encher o bucho e fazer uma coisa de condução para pegar a estrada. E amanhã, novamente aqui amanhã. E vamos da manhã até sábado, vamos estar tratando um pouco mais sobre os últimos passos de Jesus. Desde a sua trajetória ali dos últimos momentos dele, baseado em João capítulo 13, 14 ali,
até ao Monte da Caveira. Aí o seu sepultamento, a ressurreição e assim por diante, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês e que nós possamos aproveitar esse momento de liberdade que o Pai está tendo também, né, irmão? A gente poder cultuar Deus, ir para a igreja, poder falar de Deus, tudo isso é liberdade, entre aspas, por enquanto. E Deus nos abençoe nesse sentido. Amém. Até quinta vai ser. Lembrando que até quinta é aqui. Sim. Orar e suplicar as bênçãos de Deus para a nossa vida nessa noite. Oremos. Bom Deus, obrigado, Deus, pela oportunidade essa noite concedida. Obrigado pela vida e pela saúde. Obrigado pelos teus cuidados. Toma, Deus, em teus braços de amor a cada irmã, irmão, a cada jovem que aqui está essa noite. Abençoa, Pai, cada família aqui representada. Abraça cada um de nós. Perdoa, restaura. Nos ajude, ó Deus, a caminhar com Jesus, ser liberto por Jesus, levar essa marca da liberdade de Jesus para todas as pessoas, para que se conheça Jesus e seja livre de tudo que é mal. E nos prepara para o reino celestial de Jesus. Abençoe aqui o irmão Paulo e a família que tem abrido aqui as portas para esses dias aqui estarmos, além de hoje, amanhã à noite, quinta-feira também. Que o Senhor conduza a cada um de nós e nos dê uma porção dobrada do teu santo e bom Espírito. Amém. Pai amado, perdoa cada um de nós
E muito obrigado por tudo. Abençoa o alimento que está sobre a mesa. Abençoa o alimento dos nossos lares, não deixe faltar para nós. E muito obrigado por tudo. E assim, ó Deus, vamos orar a oração que Cristo nos ensinou, que é o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Vocês dizem? Amém. Deus abençoe vocês.